Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus tinha a plena consciência de que a cada dia que lhe passava, sua morte estaria mais próxima. E ele sabia muito bem que a sua morte não seria nada agradável, pois ele veio para receber a ira do pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. E Jesus diz que ele submeteu-se em obediência ao tipo de morte mais horrenda, mais repugnante para a sua época. A cruz, ela era algo tão desprezada pelos romanos que Roma baixou um decreto proibindo qualquer cidadão romano de ser pendurado numa cruz. Por pior que fosse o seu ato, por pior que um romano fizesse algo, pense agora nesse momento, no maior ato de injustiça, no maior ato de corrupção que uma pessoa possa fazer. Ainda que o romano o fizesse, ele jamais poderia sofrer a humilhação de ser colocado sobre uma cruz por conta da sua postura, por conta do seu nome, da sua nacionalidade. Do ponto de vista do judeu, segundo a lei, aquele que era colocado sobre o madeiro, ele era maldito. E nós vemos que Cristo se pôs sobre a cruz. Cristo caminhou até a morte e morte de cruz. Aquilo que pode ser sinal de ojeriza para os incrédulos, para nós é dela que emana o poder de Deus. Sim, o nosso Salvador, o homem mais perfeito que já passou por essa terra, aquele que nunca conheceu o pecado, aquele que nunca teve um pensamento impuro sequer, se tornou maldito para nos livrar da maldição eterna. Jesus foi desamparado pelo seu próprio Pai na cruz, para que nós jamais pudéssemos ser desamparados. Porque muitas vezes nós pensamos no sacrifício de Cristo e nós pensamos nos romanos o castigando, nós pensamos nas chibatadas, nos chicotes, na perfuração, nós pensamos que isto foi a maior dor de Jesus. Mas quero te dizer uma coisa, isso não foi nada perto da dor que Cristo sofreu ao esgotar o cálice da ira de Deus. A Deus repousar sobre o seu próprio Filho o sofrimento do pecado de toda a humanidade, e por isso Jesus chegou a suar sangue. Tamanho sofrimento, tamanha aflição que ele sofreu naquela cruz. E ele fez exatamente isso para que pudesse ser esgotado o nosso pecado, para que hoje nós não pudéssemos ser apenas inimigos de Deus, pessoas que vivem no descaso por Deus, mas que não. Mas para que hoje, pessoas que professam a sua fé em Cristo Jesus, mas para que hoje, pessoas que professam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, possam ser chamados filhos de Deus, herdeiros do seu reino. O peso do pecado não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E tudo isso graças ao Deus que se esvaziou da sua glória e caminhou até a morte e morte de cruz. Mas para que hoje nós pudéssemos viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Confesse a sua vida ao Senhor Jesus. Busque nele o auxílio, o refrigério, o perdão. Pode ter certeza que o mais ele fará sobre a sua vida de forma sobrenatural. Que Jesus te abençoe.